Boa tarde, doutor Everton. Boa tarde, Ivanildo, né? Boa tarde, Andressa e Maxilana, e a todos os ouvintes, né, que estão aí ligados no Espaço Quadrangular. E estamos aqui para falar, né, mais uma vez sobre saúde mental, e como o Ivanildo falou, né, vamos falar um pouquinho sobre toque, né? Então, É um assunto diferente, né, que a gente vai abordar aqui nessa tarde. E já para a gente assim começar de cara com a pergunta que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo hoje, seja lá onde esteja, no trabalho, na sua casa, no carro, está curioso para saber. Doutor, o que é toque? O que é o toque? então, toque é o transtorno obsessivo compulsivo, e a principal característica do toque é justamente essa, que ele é formado por obsessões e por compulsões. Aí você poderia me perguntar, né? Mas o que são obsessões, né? Obsessões são pensamentos intrusivos, pensamentos persistentes e repetitivos. E são pensamentos que às vezes eles são, na maioria das vezes, catastróficos, fora da normalidade, fora do que a pessoa realmente pensaria. Entendi. Então isso são obsessões. E compulsões se refere a comportamentos. Então são comportamentos que a gente chama de rituais. Então as compulsões elas vão aparecer como uma resposta às obsessões. Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi mesmo, doutor. Então, as nossas compulsões são resultado desses pensamentos catastróficos que nós temos, é isso? Isso, exatamente. Nós não, a pessoa que tem o transtorno, é isso? Isso. Entendi. Aí, doutor, uma outra pergunta também, que eu creio que boa parte das pessoas também se pergunta, porque teve uma época que estava até assim, na internet, falava-se muito sobre toque. Quem navegava muito aí no Facebook, via muita gente falando sobre isso, né? Também quem é acostumado a assistir YouTubers, né? Essas pessoas aí da internet, houve um tempo aí que falava-se muito sobre isso, porque muita gente, né, dizia que tinha toque, mas na verdade às vezes nem era toque de fato, era apenas um outro ali transtorno. E aí vem a pergunta que eu queria fazer, que eu estava aguardando aqui para esse momento, é se a pessoa que tem toque, ela sabe que tem. É perceptível que assim, a pessoa tem esse transtorno, ou é algo que só pode ser observado de fato se houver ali uma análise clínica detalhada sobre o caso da pessoa? É perceptível sim, por causa dos pensamentos, né, intrusivos, e das compulsões, que seriam como se fossem as manias, né? Sim. Todo mundo tem mania. Sim. Mas quando essa mania ela é resultado de um sofrimento, assim, de um pensamento intrusivo que não é seu, Sim. e que ele aparece ali de surpresa e você segue aquela regra daquele pensamento, Sim. e isso te gera um sofrimento, então se torna um toque. Entendi. Mas todo mundo tem manias, né? Todo mundo... Mas não quer dizer que quem tem mania tenha transtorno obsessivo compulsivo. Exatamente. Entendi. Mas é só para as pessoas visualizarem, né, assim, que é perceptível, o toque é perceptível. Vamos colocar aqui um exemplo para o pessoal que está em casa, no trabalho agora, que está nos ouvindo entender, visualizar isso. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Sim. Uma mania básica aqui que eu acho que todo mundo de casa tem. Mas vamos lá. Só dormir com as luzes apagadas. Pode ser uma mania. É uma mania, É uma né? mania. Mas a partir do momento que eu achar que se eu não dormir com a luz apagada, eu vou ter sei lá, de repente morrer, isso seria o toque? Seria porque existe a presença de uma obsessão, né? De um pensamento intrusivo que não está de acordo com a realidade. Entendi. Então, essa é a característica do toque, né? Obsessões e compulsões, né? Compulsões como resultado das obsessões. Entendi. Então, por exemplo, tem pessoas... Porque existem vários tipos de toque. Existe o toque de limpeza, né? Existe o toque de verificação, que é aquela pessoa que tem que verificar 10 vezes se fechou a porta. Entendi. Então ela sempre vai ter que retornar lá para verificar se ela realmente fechou a porta ou se Entendi. desligou o fogo, né? Entendi. Então esse seria mais um toque de verificação.
E tem o toque de assimetria e ordem, né? Que é quando você não pode ver um quadro torto, que você vai lá E mexe, e mexe e ajeita, deixa tudo alinhado. Porque se você não fizer aquilo, você sente uma ansiedade muito grande. Entendi. Né? Então tem pessoas que têm esse toque de ordem e simetria. Mas rapaz... Outros tipos de toque também, né? É o toque referente a questão... Tem um toque religioso. Sim. Também. Então, o toque religioso é quando você precisa, tipo, de uma palavra mágica. Por exemplo, assim, a gente vê muito, vou rezar 3 vezes para que aquilo de ruim não aconteça. Entendi. Porque se eu não fizer isso, vai acontecer, a minha mãe vai morrer ou vai acontecer algo ruim. Entendi. Então, é um toque religioso, né? Tem o toque relacionado também até a questão sexual mesmo, né? Então, existem pensamentos obscenos em relação a isso, né? E também tem a questão do toque em relação a várias coisas, né? Assim, que a gente pode falar. Superstições também, né? Por exemplo, passar debaixo de uma escada ou quebrar um espelho, né? Então, geralmente, tem pessoas que não passam debaixo de escada, né? Porque existe a superstição, né? De que se passar por debaixo de uma escada, ela vai acontecer algo ruim, ela vai azar, né? Olha, tinha outra também, quando criança, né? A gente vê algumas, que na verdade, eu não sei se... Eu acho que são manias, né? Ali, culturais, mas assim... Sim. Tinha umas que, quando criança, não sei se vocês passaram por esse momento, mas, por exemplo, se a gente estivesse andando na rua e pisasse ali numa rachadura na calçada... A gente acabava causando ali um dano à estrutura óssea da nossa mãe. Tinha outra também que a sandália é emborcada, né, de cabeça para baixo. Se a sandália tivesse de cabeça para baixo, a gente estava agorando nossos pais, né? Então você vê que são manias que poderiam gerar um toque, né? Poderiam gerar um sofrimento, uma ansiedade e um momento futuro também. Entendi. Então, só para a gente visualizar aqui o que a gente está conversando, se caso realmente eu acreditasse de fato que aquela sandália emborcada ali fosse matar, né, alguém da minha família, isso seria o toque, transtorno obsessivo compulsivo, porque a partir de agora toda sandália que eu visse emborcada eu ia desvirar. Isso. E não só isso, né? Geraria também uma ansiedade grande, porque se você não virasse a sandália, isso ia te causar uma ansiedade muito intensa e também ia prejudicar o seu dia a dia, né? A questão dos seus relacionamentos, né? Da questão profissional também. E só um fato interessante é que os pensamentos intrusivos, eles não são pensamentos que você quer pensar. Eles surgem de uma maneira espontânea. Né? Não é algo que você, eu estou pensando isso porque eu quis. É algo involuntário, é um pensamento intrusivo, que nós chamamos pensamentos intrusivos. E esses pensamentos, eles podem ser uma palavra, uma frase, pode ser uma imagem ou uma cena que você visualiza na sua mente. Sim. Então ela aparece de forma espontânea, repetitiva, que você não tem o controle sobre isso e sem a sua vontade. Entendi. E aí, assim, eu acho que o senhor já respondeu uma outra pergunta minha aqui. A pessoa, ela tem controle sobre as suas ações? Aí essa é outra questão interessante. Então você não tem o controle sobre o pensamento, você não consegue impedir do pensamento chegar à sua mente. Sim. Mas você tem o controle sobre as suas ações. Entendi. Né? Então não significa, por exemplo, um pensamento intrusivo, aleatório, né? Eu estou passando pela rua, eu vejo uma pessoa e passa na minha mente que eu tenho que bater naquela pessoa. Sim. Mas não é porque eu quis, né? É um pensamento intrusivo, só que eu tenho controle sobre a minha ação. Entendi. Então eu não vou chegar a bater na pessoa, porque eu não tenho a intenção, né? E nenhum motivo para fazer isso. Mas sobre o comportamento, a ação, eu tenho controle, eu só não tenho controle sobre o pensamento naquele momento. Entendi. E aí, assim, existe a possibilidade de uma pessoa ela ter toque, ela ter esse transtorno e não saber, eu tenho esse problema, mas eu não sei se eu tenho. Então, pode ser que haja uma negação,
Assim como existe também nos transtornos de ansiedade, que às vezes... Depressão também. Depressão, às vezes as pessoas sentem os sintomas e elas não se identificam, não é que não se identifiquem, mas elas não querem, tipo, vestir, não querem aceitar Que estão passando que por esse estão problema. passando por aquele problema. Eu já vi muitos casos, assim, até de amigos mesmo, que às vezes que tiveram ali um problema ansioso, né, e estavam num estado ansioso, mas não sabiam, né? Essas pessoas geralmente tinham dores no peito, a respiração meio ofegante, sem falar também nos choros, né, compulsivos e tal. E essas pessoas às vezes elas iam ao médico, mas quando chegavam lá acabavam recebendo a notícia de que na verdade o problema dela era um problema emocional. Então, o transtorno obsessivo compulsivo também pode acontecer esse tipo de fato, né? Assim, a pessoa pode ter, não aceitar, e aí ali receber um diagnóstico meio que geral a princípio, né? Que é um problema emocional, e depois ser direcionado para um profissional qualificado para poder tratar esse problema. É isso? Exatamente. E a questão do toque, né? O toque está muito relacionado à ansiedade. Sim. Então, quando você tem os pensamentos e você acredita que aqueles pensamentos vão se tornar realidade, né? Isso gera uma ansiedade muito grande, né? Por exemplo, Sim. você deu o exemplo de quando era criança, você não pisava só no meio da cerâmica, né? Exatamente. Às vezes a gente até Se você pisasse... saía da calçada. Então, assim, se você acaso pisa como é que chama? Na rachadura. Na rachadura, Sim. então isso gera uma ansiedade muito grande, porque o pensamento intrusivo é de que se você pisar ali, algo de ruim vai acontecer. Ou com você, ou com alguém, né? Geralmente é com a mãe, né? Com o pai, com o familiar. Entendi. Então, isso são rituais, né? Que são as compulsões. E os rituais, eles são justamente isso, né? É o que a gente faz com o nosso comportamento. Assim, eu tive uma paciente certa vez, né, que ela me relatava que ela tinha ansiedade e tinha toque também. E para sair de casa, ela tem que fazer um ritual. Porque senão ia acontecer algo muito grave com ela ou com a família dela. E ela ficava com aquele pensamento. Então ela tinha que vestir a meia 3 vezes. Vestia, tirava 3 vezes. Entendi. Senão, ela ia ter um pico grande de ansiedade, né? Sim. Então, geralmente o transtorno obsessivo compulsivo ele traz essa característica de sofrimento e dor mesmo, né? Isso. Emocional. E as compulsões, de certa maneira, elas acabam aliviando um pouco, elas não trazem uma sensação de prazer, mas elas aliviam naquele momento o pensamento. Sim. Porém, se torna um ciclo vicioso, porque aquele pensamento ele vai surgir em outro momento, então se torna um reforçador para que aquele comportamento aumente. Sim. Por isso que se torna uma compulsão, né? Porque toda vez que aquele pensamento vier, você vai tender a ter aquele comportamento. Como essa paciente que o senhor falou. Como essa paciente. Então toda vez que vier esse pensamento, né? Ela vai ter que vestir ela vai ter que vestir a meia 3 vezes. E isso pode atrapalhar muito a vida de uma pessoa, né? Assim, questão de trabalho, estudo, a vida em geral, né? Exatamente. E aí, doutor, assim, me veio, eu creio que a maioria também está curiosa sobre isso. Existe um tratamento para o toque? Existe cura? É algo que pode ser tratado? Como é que a pessoa que tem esse problema, ela vive no meio social, sabendo que a qualquer momento pode acontecer uma crise ali e ela pode estar num ambiente onde está ali repleto de pessoas e aí? Tem tratamento? Não tem? O que é que ela pode fazer? Então, o tratamento que a gente usa para o toque, né, é na terapia né, cognitivo-comportamental, porque esse tipo de terapia trabalha justamente com as disfunções do pensamento. Sim. Então, ela ajuda você a avaliar os tipos de pensamentos que você tem, né, se estão de acordo com a realidade, se são pensamentos intrusivos, né? E te ajuda a melhorar essa questão aí dos pensamentos intrusivos, das obsessões e, consequentemente, dos comportamentos. Então, um primeiro passo para se tratar o toque, né, é procurar a terapia cognitivo-comportamental, né? Procurar fazer a terapia, a psicoeducação.
Então, a psicoeducação é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos esclarecendo, né, alguns pontos sobre o toque. Uhum. Então, com certeza, alguém está ouvindo e está aprendendo Sim. o que é o toque, porque muitas vezes a gente não tem esse conhecimento. Então, você precisa primeiro aprender sobre o toque, né, sobre como a terapia funciona, para você vencer. Então, como a gente diz, né, que a gente não vence o inimigo sem conhecer ele antes. Sem conhecer, né, quais são os pontos fracos, né, quais as armas que a gente vai usar. Então, nós temos que conhecer o inimigo para poder vencê-lo. Eu acho que o segundo ponto é você trabalhar os pensamentos, porque esses pensamentos, eles nos deixam hipervigilantes, hiperfocados, né? Então, quando você tem pensamentos assim, é normal que você fique procurando eles o tempo todo, né? Que você fique hipervigilante. Então, qualquer pensamento que surgir, né? Você acaba dando um foco tão grande que você acaba... Mas assim, a minha dúvida é o seguinte, uma pessoa que tem esse transtorno, ela passa por um tratamento com remédios, é algo nesse sentido também, ou somente a terapia resolve? A terapia, ela é um grande suporte, né? Ela ajuda bastante, mas também tem um tratamento medicamentoso. Que é para os casos mais... É. O que seria um caso grave de toque? Um caso grave é quando você não consegue, você tem muitos prejuízos assim no trabalho e na sua vida social. Sim. Por exemplo, quando você tem que ir ao trabalho e você precisar fazer rituais, então você perde tempo. Com certeza. Né? Então assim, eu tenho que sair para o meu trabalho em certa hora, mas vem aquele pensamento intrusivo, aquela obsessão. Algo ruim vai acontecer. Se você não fizer isso... Não abrir e fechar a porta 5 vezes, né? Isso. Então, isso acaba trazendo prejuízos e, consequentemente, também trazendo mais ansiedade, elevando mais seu nível de ansiedade. Entendi. Então, gera prejuízos e, como está associado à ansiedade, né? Então, isso pode até paralisar a sua vida. Né? Então, tem pessoas que... não andam de elevador porque acreditam, né, que a qualquer momento o elevador pode desabar. Escada rolante, né, e muitas outras coisas. Entendi, interessante. Maxilana, tem alguma pergunta? Andrés também? Não tem nenhuma dúvida? Pronto. Doutor, quais são as considerações finais que o senhor tem para dar sobre esse assunto? Para a gente já caminhar aqui com o nosso bate-papo com a Maxilana, que vai falar um pouquinho aqui sobre a vida de Jonas. Inclusive,